amor, fé, esperança. Palavras que não podem faltar em seu coração. Senhor, eu vim aqui falar contigo. Programa Falando com Deus. Deus, fala comigo. Uma produção da Igreja Batista Mananciais do Espírito. Apresentação: Apóstolo Rômulo Alcântara. Este é o meu, é o seu e é o nosso programa Falando com Deus. Eu tenho certeza que muitos estão matando a saudade de um tempo onde nós trazíamos aqui canções, palavras, testemunhos e tantas outras coisas que edificaram a sua vida, e estar de volta no ar, e dessa vez para ficar, falando com Deus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode dizer comigo assim? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
agradecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa colheita e o Senhor é a nossa herança. Esse é o programa Falando com Deus. Um programa que nasceu no coração do Pai e que nasceu para trazer para a sua vida edificação, consolo, paz e, acima de todas as coisas, salvação. Nós não estamos aqui apenas para preencher mais um espaço na mídia. Não, esse não é o desejo desse programa, essa não é a intenção desse programa. A intenção desse programa é chegar até você, é entrar dentro do seu coração, é te apresentar um Deus capaz de te amar acima de todas as coisas. Um Deus que não se importa, um Deus que não te julga, um Deus que não se importa com as suas fraquezas, mas um Deus que se importa pelo simples fato de ter gerado você no coração dele. Não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. Amor, fé, esperança. Palavras que não podem faltar em seu coração. Senhor, eu vim aqui falar contigo. Programa Falando com Deus. Deus, fala comigo. Uma produção da Igreja Batista Mananciais do Espírito. Apresentação: Apóstolo Rômulo Alcântara. Olá, já estamos de volta. Eu falei com você que era rapidinho. E olha, vou te dizer uma coisa. O programa Falando com Deus é um programa que vale a pena você não perder um minuto sequer. Senta nessa cadeira, convida seus amigos, chama as pessoas para ouvirem o que Deus tem para falar. E eu tenho certeza que uma revolução vai acontecer dentro da sua casa. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que fala muito ao meu coração, que está no livro de João, capítulo 21, e que tem como título: Jesus aparece a alguns discípulos junto ao mar de Tiberíades. Eu gostaria que, antes de ler o texto com você, que você contextualizasse comigo um pouquinho dessa história. Uma história de um homem que reuniu 12 discípulos e andou aproximadamente 3 anos e meio com esses homens, ensinando, estando com eles de manhã, no almoço, no jantar. Foi uma vida de intimidade de aproximadamente 3 anos e meio de ensinamento, onde Jesus dizia aos seus apóstolos que eles deveriam, após a sua morte, fazer exatamente aquilo que ele estava ensinando. Eu digo sempre, muitas vezes aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Mananciais do Espírito, que dificilmente as pessoas entendem a linguagem quando é uma linguagem que se fala de perda. E Jesus havia falado muitas vezes para os seus discípulos que ele morreria, que ele havia vindo à terra para morrer pelos nossos pecados, ser crucificado e ressuscitado ao 3º dia, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Acontece que eles não entenderam. O coração de nenhum daqueles discípulos compreendeu que Jesus seria crucificado. E ele foi. E os discípulos então fogem, e apenas um discípulo segue Jesus à crucificação, que foi João, o discípulo do amor. Ali estava ele
estava Maria Madalena e estava Maria, mãe de Jesus, e com certeza outros seguidores de Cristo. Jesus é crucificado, sepultado, ele ressuscita, aleluias, para que todos nós pudéssemos ser salvos através dele. E ele ressuscita. E ele teria agora um encontro com um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos que tinha um caráter mais difícil, que era Pedro. A palavra fala que um certo dia, já desistindo do ministério, eles já haviam desistido do seu chamado. Eles estavam pescando, simplesmente voltaram à condição de pescadores. Se esqueceram de que foram chamados para serem pescadores de homens. E eles estavam apenas ali pescando peixe, quando de repente aparece um homem que grita: joga a rede para o lado direito, joga a rede para o lado direito. Eu fico pensando, às vezes, conjecturando, romanceando Pedro, né? Com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância de pescador, né? Pensando, quem é esse homem para querer me ensinar a pescar? Eu, um homem, filho de pescador, e que nasci pescando e que passei a minha vida inteira pescando. Mas não se tratava de peixes, se tratava de um ministério, se tratava de um chamado. E quando eles lançam a rede do lado direito, a palavra nos relata que a rede ela vem cheia de 153 grandes peixes. E o discípulo do amor, João, ele grita para Pedro e diz: Pedro, você não está reconhecendo? É o mestre. E a palavra diz que Pedro estava nu, e ele então se cinge ali, né? Veste, faz uma sunga, como era de costume na época, e ele se lança ao mar e ele corre em direção ao mestre. Amados, Jesus já estava assando peixe e pão quando Pedro chega ali. Mas eu imagino o abraço que aconteceu entre aqueles dois. Eu acredito no amor que emanava de Jesus, porque ele estava ali para restaurar ministérios. Ele não estava ali para cobrar nada de Pedro. Ele estava ali apenas para dizer: Pedro, eu te entendo, eu compreendo a sua dor, eu compreendo o seu sofrimento. Eu sei que você não estava pronto para morrer naquele momento, e nem esse era o propósito. E a palavra então diz que Jesus abraça Pedro, e ele caminha uma certa distância com ele, e ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Jesus. E Jesus então pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. E na terceira vez em que Jesus pergunta, Pedro responde: mestre, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe, meu querido, você que pode sair agora no Instagram, no Face, no YouTube, assistindo esse programa, muitas vezes o nosso coração orgulhoso nos impede de termos encontros valiosos com o Rei dos Reis. Muitas vezes a nossa falta de sabedoria e a nossa falta de dependência nos impedem de receber de Deus tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Naquele momento, quando Pedro diz: tu sabes de todas as coisas, ele estava dizendo: eu não sou mais o mesmo Pedro. Eu não sou mais aquele homem arrogante. Eu sei que agora tu conheces o meu coração. Tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E ali o ministério de Pedro foi restaurado. Graças a Deus, hosana nas alturas e bendito que vem em nome do Senhor. Talvez aí sentado, não sei, no sofá da sua casa, dirigindo, né, num Uber, na rua, não sei, no intervalo de trabalho, você esteja tendo agora esse encontro com Cristo. E Ele disse: vinde a mim todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É esse o Deus que esse programa se propõe a pregar. Um Deus que te assume como filho. Um Deus que não diz que você não terá tribulações nessa terra, mas que estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E olha, quem sabe hoje, agora, nesse exato momento, você está ouvindo uma voz que diz o seu nome, gritando: lança a rede para o lado direito, lança a rede para o lado direito. Não perca a oportunidade. Corra para Jesus, corra para esse abraço. Deixa ele entrar, deixa ele transformar, deixa ele sarar, deixa ele curar, assim como ele curou e transformou a minha vida. E assim como ele tem feito aqui, na Igreja Batista Mananciais do Espírito e no mundo inteiro, no coração daqueles que o recebem. Esse é o seu momento. E o que você só precisa dizer é: Senhor Jesus, entra no meu coração e perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E, amado Espírito Santo, ensina-me o caminho do Pai. Fique essa mensagem no seu coração. E eu espero ardentemente, e eu profetizo, que essa palavra vai transformar a sua história. Até a próxima. Não se esqueça, Jesus ama você. Amor, fé, esperança. Palavras que não podem faltar em seu coração. Senhor, eu vim aqui falar contigo. Programa Falando com Deus. Deus, fala comigo. Uma produção da Igreja Batista Mananciais do Espírito. Apresentação: Apóstolo Rômulo Alcântara. Estamos de volta com o programa Falando com Deus, e esse é o quadro de entrevista, onde nós temos o prazer de receber Camila Matos. Acertei, né, doutora? Camila Matos, médica, generalista e que atualmente está fazendo pós-graduação em ginecologia obstetrícia. É difícil de falar, né, gente? Obstetrícia. Mas, doutora Camila, há uma curiosidade muito grande, né, em relação à saúde, principalmente no Brasil. Nós vivemos aí essa questão da mudança de governo, onde as pessoas cogitavam o fim do SUS, né, de que não haveria assistência aos pobres, e a gente vê que na verdade isso não aconteceu. Mas eu gostaria de tratar de um assunto que, como psicólogo também, eu vivenciei dentro desses hospitais e dentro de alguns outros lugares na qual eu estagiei, que é a questão da humanização. Eu gostaria que a senhora dissesse para a gente da sua experiência com a humanização no hospital e o que é essa humanização, para que esse pessoal todo que está aí nos assistindo possa saber da importância disso. Boa noite a todos. Então, a humanização na área da saúde é uma questão que nós vemos faltar muito. Eu creio que a humanização é colocar um pouquinho de Deus, da essência de Deus ali no que a gente faz, né? Na Bíblia fala que a gente tem que fazer o que nós fazemos de coração, como se fossem para Deus e não para os homens. E aí teremos recompensa. E a gente vê muita falta dessa humanidade no serviço, principalmente no serviço de saúde, que é tão desgastante. Muitas vezes a gente tem altas cargas horárias, muitos pacientes para atender, e às vezes fica difícil de colocar essa humanização no serviço. Só que quando algum profissional faz essa humanização do seu serviço, procura fazer de coração mesmo, a gente vê a diferença. Porque a gente lida com vidas. Cada pessoa que procura um serviço de saúde está ali não é por qualquer motivo, não é porque ela decidiu sair de sua casa e ir lá, é porque ela está com alguma angústia, com algum sofrimento, com alguma dor.
E a gente tende a menosprezar a dor do outro, porque a gente olha, alguém saiu da sua casa por alguma dor nas costas, por exemplo, a gente tende a menosprezar e atender aquela pessoa sem humanização. Mas a gente tem que olhar com um olhar diferente. Eu gosto muito de... A gente estava conversando ontem sobre humanização e o senhor falou sobre referências que a gente tem, né? Como médica e cristã, eu tenho uma referência muito grande com Lucas, né? Que eu creio que ele mudou a sua prática médica quando ele teve contato com o Evangelho de Jesus. Então essa é a nossa forma de abordar. A gente tem que abordar de uma forma como se fosse algum parente nosso, ou se colocar no lugar do outro. Porque como a gente vê aí, tem uma frase que eu gosto muito e que toca no coração da gente, que fala que o paciente que a gente atende é o amor de alguém. Então a gente tem que olhar isso de outra forma. A pessoa que está na nossa frente, que a gente está prestando algum serviço para ela, seja de saúde ou qualquer outro, a gente tem que saber que aquilo é o amor de alguém. Isso é muito forte, né? Muitas vezes um aperto de mão, um sentar, um ouvir, né? É comum que o paciente seja referido pelo número, né? Seja referido pela patologia, e a tendência de que esse paciente desapareça como ser humano é muito grande. E a senhora ontem nos contou, você, muito jovem para chamar de senhora, uma experiência que você viveu no hospital, e eu gostaria que, antes que a gente encerrasse esse quadro, você nos contasse o que foi que aconteceu ali com aquela senhora que você atendeu na área de oncologia. Então, nós tínhamos lá uma paciente jovem que estava tratando de um câncer terminal já, e ela sentia muitas dores, e ela ia no hospital frequentemente para tomar medicação para dor, medicações fortes. Então, ocorria que ela chegava no hospital muitas vezes e era atendida, internada para tomar somente a medicação, e não recebia a devida atenção, né, que ela merecia naquele momento, porque ela estava num momento muito difícil para ela e para a família. E certo dia eu estava lá de plantão e o marido perguntou se poderia levar um violão para tocar uma música para ela, porque ela gostava muito da música que ele tocava para ela. E eu falei, claro que pode, e eu gostaria de tocar uma música para ela também. Aí ele até estranhou na hora e tal, eu falei, não, eu queria tocar, e toquei uma música, aquela Eu Cuido de Ti. E foi uma experiência muito boa, sabe, que o Espírito Santo esteve presente ali naquele momento. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma oração e o marido dela também cantou louvor. Então foi uma experiência muito boa. E aconteceu que eu que agradeci, porque foi bom para mim e para eles também foi muito marcante, porque é difícil de ver um profissional fazendo isso. E é para a glória de Deus que eu falo isso, porque é o que eu falei, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente tem a oportunidade de mudar o dia de alguém, da forma que a gente fala, da forma que a gente aborda essa pessoa. Para vocês que estão aí nos ouvindo, pense nisso, em alguém que está caído na rua, em uma pessoa que dorme na rua, em uma pessoa que não tem ninguém. O valor do acolhimento, o valor da empatia e o valor do apego. Eu achei linda a experiência da doutora e eu louvo a Deus pela sua vida, que haja mais médicos como você e que outros profissionais da saúde que estejam nos ouvindo, que você se sensibilize e entenda que as pessoas são mais do que um número e elas são mais do que uma patologia. Como a doutora Camila disse, ela é o amor de alguém e principalmente o amor de Deus. Pastora e doutora, né? Eu quero agradecer a sua participação aqui, nos relatando essa experiência de maneira tão sensível e edificando as nossas vidas. Esse é o programa Falando com Deus, fazendo de você alguém cada dia melhor. Amor, fé, esperança. Palavras que não podem faltar em seu coração. Senhor, eu vim aqui falar contigo. Programa Falando com Deus. Deus, fala comigo.
Uma produção da Igreja Batista Mananciais do Espírito. Apresentação: Apóstolo Rômulo Alcântara. Então, galera, voltando com o programa Falando com Deus, eu quero te convidar para que você nos siga nas nossas redes sociais, né? Nós estamos aí no Instagram, estamos no YouTube, no Faces, e eles estão no portal, né, da Igreja Batista Mananciais do Espírito. O endereço é www.ibamesp.mananciais. Você pode deixar ali, dar o seu joinha e nos ajudar a levar essa mensagem a tantas pessoas que com certeza, assim como você, foram edificadas através dela. Ajude-nos a ajudar. Essa é a diferença. Inscreva-se, se quiser se inscrever no nosso canal, ou dá um joinha aí, que é tão importante. Não custa nada, é só apertar e você vai estar nos ajudando a levar este programa a muitas outras pessoas. E eu gostaria de encerrar esse programa homenageando a doutora Camila e homenageando a todos os profissionais de saúde. E para você também que está aí sentado agora assistindo, você que teve um dia difícil, né? Essa angústia, essa depressão, esse sentimento de solidão, esse sentimento de que ninguém se importa, eu gostaria então de cantar a canção que a doutora Camila cantou para aquela senhora. Então, e com isso, a gente vai encerrando o nosso programa Falando com Deus. Mas vai dar tempo de você guardar no coração. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Olha, quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
amor, fé, esperança. Palavras que não podem faltar em seu coração. Senhor, eu vim aqui falar contigo. Programa Falando com Deus. Deus, fala comigo. Uma produção da Igreja Batista Mananciais do Espírito. Apresentação: Apóstolo Rômulo Alcântara.